Olá, gente, tudo bem? Estamos em mais um episódio da nossa série Bíblia Todo Dia e nesse momento vamos começar a estudar o segundo livro de Samuel. Vamos estudar os capítulos 1 a 4 deste livro. Desde agora já quero te convidar a não se esquecer de curtir aqui esse vídeo, de no final compartilhar também usando a hashtag Bíblia Todo Dia, se inscrever no canal se você ainda não fez isso e entrar obviamente no nosso site pastoredilson.com, onde você pode se associar ao Maximize e patrocinar esse projeto e muitos outros que vão estar nascendo nos próximos dias. Aqui nós vamos entender claramente, antes de tudo, que apesar de o livro se chamar Samuel, obviamente não foi escrito por Samuel, já que vimos que ele morreu na história no capítulo 25 do primeiro livro de Samuel. Alguns estudiosos afirmam que possíveis autores seriam Natã ou mesmo Gade. E nós temos isso como referência apontando para 1 Crônicas, capítulo 29 e versículo 29. A Bíblia diz: os feitos do rei Davi, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritos nos registros históricos do vidente Samuel, do profeta Natã e do vidente Gade, incluindo os detalhes do seu reinado e do seu poder e os acontecimentos relacionados com ele, com Israel e com os reinos das outras terras. O livro vai tratar, em essência, do reinado de Davi. Vamos perceber que Davi foi o rei mais amado pelo povo de Israel. Tanto é que muitas vezes Jesus foi celebrado por Israel como, aspas, filho de Davi. Nós vemos também que esse livro de 2 Samuel cobre um período de mais de 40 anos e podemos dividi-lo em 3 etapas básicas. Dos capítulos 1 ao 10, nós temos a história dos triunfos do rei Davi. Dos capítulos 11 ao 20, nós vemos os principais problemas e desafios que o rei Davi enfrentou, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida como rei ou mesmo na sua família. E temos uma última parte do capítulo 21 ao capítulo 24, que vai contar outros detalhes da sua vida de uma forma não cronológica. É interessante agora, atentando para esses primeiros 4 capítulos, percebermos como o livro vai mostrando a forma que o reinado chegou até as mãos do rei Davi. Davi nunca liberou ou liderou uma rebelião contra o rei Saul. Mesmo após a morte de Saul, a Bíblia mostra que ele chorou, que ele lamentou amargamente. Era uma tradição nos reis da história daqueles dias que quando alguém sucedia ao trono, ele acabasse com a linhagem, com a família dos reis anteriores, para dar a ele uma estabilidade, dar uma segurança. Davi nunca teve esse tipo de intenção no seu coração. De fato, nós lemos que ele considerou que o amalequita que trouxe a notícia da morte de Saul, inclusive ajudando nisso, um traidor, ele ordenou a execução desse amalequita. A Bíblia mostra que debaixo de uma direção de Deus, como está em 2 Samuel, no capítulo 2 e versículo 1, ele sobe para a cidade de Hebrom. E o reinado de Davi começa naquela cidade de Hebrom e de lá daquela cidade dura 7 anos. A Bíblia diz também que durante esse período, aproximadamente, Abner, um ex-general de Saul, levanta Isbosete, que era um filho de Saul, no norte de Israel e unge, entre outras palavras, ou melhor dizendo, separa ele como um rei de Israel. Você vê essa história no capítulo 2, versículos 8 e 9. Então temos 2 reis. Vemos a história de uma guerra civil no meio do povo de Israel se iniciando, uma guerra civil naquela Terra Santa, mais uma vez o reino dividido. E nós poderíamos, de uma certa forma, resumir esses 4 capítulos no que está no capítulo 3 e versículo 1 de 2 Samuel, que diz: durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi ia se fortalecendo, porém os da casa de Saul iam se enfraquecendo. Nós vemos, lendo essa história, que mesmo quando a parte norte de Israel perdeu o seu general Abner,
que no capítulo 3 de 2 Samuel mostra que foi assassinado pelo guerreiro Joabe, mesmo quando Isbosete, aquele rei levantado no norte, também foi executado, também foi morto durante uma rebelião, Davi não se alegrou, Davi não fez festa, muito pelo contrário, Davi chorou a morte de cada membro da família de Saul. Os capítulos seguintes, que são os que nós vamos estudar, vão mostrar o auge do seu reinado, vão mostrar os dias de maiores conquistas para o povo de Israel. Fica ligado, porque vamos estudar no próximo vídeo os capítulos 5 a 8 de 1 Samuel. Até lá!